A conclusão de sua redação é um momento em que você deve fechar o seu texto com chave de ouro. É aquele momento crucial onde você convence ou não o seu leitor da sua tese. Por isso vamos estudar hoje como elaborar uma excelente conclusão para o seu texto. Hoje nós vamos falar de dois tipos de conclusão. Tá, quais são? O primeiro tipo de conclusão é a conclusão que você retoma a sua tese. Por quê? Lembra que a tese é a sua opinião com relação ao tema. É a sua visão e a sua interpretação com relação ao tema. Ao longo do desenvolvimento do texto, ao longo do miolo lá do desenvolvimento, você foi articulando argumentos para provar que a sua tese é verdadeira. Você propôs uma tese e depois apresentou argumentos para mostrar que sua tese é verdadeira. E aí, na conclusão, você retoma a sua tese para mostrar para o leitor que, tá vendo? Diante de tudo isso que eu falei, portanto, a minha tese é verdadeira. Minha tese é essa, é verdadeira. Tudo bem? Então, é um tipo de conclusão bem interessante, que você retoma a sua tese. O outro tipo de conclusão é um tipo de conclusão que o Enem pede para você fazer, mas que você também pode fazer em outras propostas de redação, como no concurso do Banco do Brasil, se você também tiver interesse, que é o tipo de conclusão de proposta de intervenção ou uma proposta de solução. Como os temas de redação geralmente são de cunho social, político, econômico, cultural, geralmente eles trazem uma situação da realidade, um problema, alguma característica da realidade. Como isso é uma característica, um problema, você pode propor uma mudança, você pode propor algo que intervenha ali e tenda a ajudar, tenda a mudar essa situação. Então, o outro tipo de proposta é esse, o outro tipo de conclusão é esse, quando você propõe uma intervenção. Tudo bem? Então, uma das formas de você terminar a sua conclusão ou é com uma retomada da sua tese, para mostrar que, diante de tudo isso, minha tese é verdadeira, eu concluí isso sobre o tema. E outra forma é você, na conclusão, propor uma intervenção. São os dois tipos mais usados e os dois tipos mais fortes de conclusão. Vamos dar um exemplo? Vou usar aquele exemplo de tema que a gente usou há umas aulas atrás, que é a juventude e alcoolismo. Vamos dizer que a proposta que a banca me deu foi essa. Proponha um texto dissertativo argumentativo sobre o tema juventude e alcoolismo. Eu fui lá, eu li toda a proposta de redação, fiz técnicas de ideias e cheguei a uma tese. A minha tese é de que o jovem entra no alcoolismo porque ele consegue ter acesso fácil, ele consegue comprar com facilidade. Essa é a minha tese. Agora eu tenho que pensar uma série de argumentos, de itens, para poder provar essa minha tese. Minha tese, então, é de que o jovem ele entra no alcoolismo porque ele consegue ter acesso fácil à bebida. Se não fosse tão fácil, a gente teria menos jovens bebendo. Então agora eu vou buscar uma série de argumentos. Quais foram os argumentos que eu tinha pensado? Pensei lá em alguns aqui, né? Como é que eu ia organizar meu texto? Eu ia começar meu texto falando de sentimento de pertencimento de grupo. Depois eu ia falar desse fácil acesso, como se dá esse fácil acesso. Eu ia falar aqui sobre a lógica do lucro dos vendedores que vendem a bebida, das produtoras de bebidas. Eu ia falar sobre a lei que proíbe essa venda, que não é cumprida, e uma das causas do não cumprimento dessa lei também é a pouca fiscalização. Então eu organizei meu texto nessa lógica. Depois eu vou concluir. Então imagina assim, que eu começo o texto. O jovem com esse desejo de pertencer ao grupo social de amigos com quem ele convive,
ele se vê diante de situações onde ele desperta nele um interesse pela bebida. Como há o interesse pela bebida, ele vai procurar essa bebida. E no momento em que ele procura essa bebida, ele tem fácil acesso. De que maneira que dá esse fácil acesso? Ele tem diante de si diversos estabelecimentos comerciais que oferecem essa bebida. Já estou falando ali do fácil acesso, né? Diversos estabelecimentos comerciais que vendem essa bebida. Ele consegue comprar em supermercados, ele consegue comprar em padarias, em bares e até mesmo em postos de combustível. Dentro desse universo todo de pessoas querendo vender, se o jovem consegue comprar, é porque existem comerciantes que se dispõem a vender. Esses comerciantes eles não estão tão preocupados com a sua responsabilidade social e com os problemas que a venda dessa bebida para menores podem causar, e sim mais preocupados em lucrar. Já estou falando da lógica do lucro. Então, estão muito mais preocupados em lucrar, então por isso que eles vendem. Então, existe procura, o jovem interessado procura, ele tem fácil acesso porque existe um grande número de estabelecimentos e esses caras preocupados com o lucro, eles acabam vendendo. Aí eu falo da lei, né? A lei proíbe, e eu falo que eles não respeitam essa lei, tudo mais. Eu falo que essa lei também não funciona por causa da pouca fiscalização. Tá, não vou ficar atento aqui nas argumentações, foi umas aulas anteriores. Fiz todo o desenvolvimento do meu texto, isso foi o desenvolvimento do meu texto, agora é hora de concluir. Eu tenho 2 caminhos para concluir. Eu posso pegar esse texto todo e concluir retomando a minha tese. Falando, olha, então, já que o jovem, então, ele bebe, ele entra na bebida. Diante de tudo isso que eu falei, ele bebe. Então, ele bebe porque ele tem fácil acesso. Então, eu faço uma retomada da minha tese. Então, o primeiro caminho que eu posso seguir é criar um textinho de retomada da tese. Aqui eu fiz um exemplo. Então ficaria assim, diante desta situação, o jovem consegue facilmente ter acesso a bebidas alcoólicas. Como consequência, amplia-se cada dia mais o número de jovens que se tornam alcoólatras. Ou seja, eu retomei a minha tese. A minha tese era de quê? De que o jovem ele entra no alcoolismo, aumenta o número de jovens alcoólatras, porque ele consegue facilmente ter acesso. E eu provei que ele consegue facilmente ter acesso mostrando os argumentos no desenvolvimento. Então, na minha conclusão, eu só retomei a tese para mostrar que ela é verdadeira diante de toda a situação apresentada. O outro caminho, então, que eu posso seguir, de repente eu vou pelo da proposta da intervenção ou uma proposta de solução. Como é que ficaria, então, nesse caso? Ficaria assim, num exemplo que eu criei. Para dar um passo significativo diante do problema, é preciso criar mecanismos mais eficientes de controle sobre a venda de bebidas. Deve-se permitir a venda de bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos especializados, o que facilitaria a fiscalização. Gente, o que importa aqui não é a minha opinião ou a minha tese ou sobre o tema, tá? O que importa aqui é entender os 2 tipos de conclusão. Agora é com você. Você que tem que propor conclusões diferentes. Você tem que propor para o seu texto ou uma conclusão de retomada da tese ou uma conclusão de proposta de intervenção ou solução. Tudo bem? Estes são os 2 tipos mais comuns de conclusão para uma dissertação argumentativa e o que pode te ajudar aí na redação do concurso do Banco do Brasil. Se você gostou do nosso vídeo e quiser acompanhar as próximas postagens, você pode procurar um linkzinho e inscrever-se aí do YouTube, ou aqui no cantinho superior direito da sua tela tem essa marca d'água aqui, você pode clicar aí e inscrever-se no nosso canal para receber as próximas postagens e acompanhar os próximos vídeos. Se gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar a gente a divulgá-lo.
Se tiver alguma dúvida, pode postar aí no comentário que, assim que possível, vamos respondê-lo. E se quiser fazer downloads dessa proposta de redação e de outras propostas, fazer downloads de e-books, fazer downloads de outras videoaulas para o concurso do Banco do Brasil e para outros concursos, é só você acessar lá o www.agoraprendo.com. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como elaborar a sua introdução, como elaborar a introdução de sua redação dissertativa argumentativa. Até lá, um forte abraço.